Olá, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Depois de alguns dias sem gravar o nosso devocional, agora, graças a Deus, estou conseguindo. Estava um pouquinho atarefado com algumas questões do meu mestrado, alguns módulos, algumas tarefas, mas agora, graças a Deus, já concluí a maioria delas e estou mais tranquilo e aqui podemos voltar ao nosso devocional no nosso livreto que temos estudado, Ira, Acalme o Seu Coração, do Dr. Robert Jones. São 31 dias, hoje é o 26º dia. Se você não assistiu os anteriores, você pode ir lá no meu canal do YouTube, Wagner Zanelato, e assistir todos os outros. Qualquer coisa pode pedir para mim que eu te mando toda a playlist para você poder assistir. E para esse devocional de hoje, eu quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica que eu vou fazer aqui em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, depois Mateus capítulo 18, verso 15, que diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Agora Mateus 18, 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Uma coisa é muito clara, meus queridos, nós temos que admitir que a ira, ela arruína os relacionamentos, ela destrói relacionamentos. Talvez você, num momento de ira, num momento onde esse pecado ele se manifesta de maneira externa e interna, de maneira que você fere as pessoas, você talvez, fazendo isso, manifestando essa ira, você pecou contra um irmão ou contra uma irmã, e você muito provavelmente se afastou daquela pessoa. Ou talvez alguém pecou contra você, alguém pecou contra mim, e isso faz com que a gente traga nos nossos olhos, na nossa memória, no nosso coração o tempo todo aquele problema. Graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tratou dessa situação nesses dois cenários, como nós lemos aqui no texto. Em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, o que ele faz? Tendo lidado com o problema do coração, com as questões do coração anteriormente no contexto, num coração irado, nos versos que antecedem o que nós lemos, Jesus ele dá um conselho concreto sobre o que nós devemos fazer se nós ofendermos alguém, se você ofendeu alguém, se eu ofendi alguém, se ele ou ela tem algo contra você, o que nós devemos fazer? Nós devemos ir até essa pessoa e procurar reconciliação. E é interessante, o que chama atenção nesse texto, é que de uma maneira inquestionável, Jesus ele prioriza a paz relacional acima de outros atos de adoração. Porque olha só o que diz o texto: deixe a sua oferta ali. Antes de você ofertar, você deve ir lá e reconciliar-se. Essa é a orientação de Jesus aqui no texto. Porque é importante ele prioriza essa paz relacional entre os irmãos. Então, como alguém chegou até pensar e já perguntar, dizendo assim: e se acontecesse de instalarmos um detector de conflitos não resolvidos na porta de cada uma das nossas igrejas, que não permitisse a entrada daqueles que não buscaram pacificar os seus relacionamentos? Como é que seria? Será que nós temos muitas coisas guardadas no nosso coração? E às vezes você está na igreja e não se relaciona com as pessoas porque há muitos anos atrás teve um problema e você não resolveu esse problema com aquela pessoa.
Para alguns, talvez, esse momento de pandemia está sendo maravilhoso, porque agora você não precisa enfrentar e se encontrar com aquele irmão, porque agora tem distanciamento social, todo mundo de máscara, todo mundo ali distante um do outro. Em alguns domingos eu nem venho para a igreja, eu fico em casa assistindo pela internet. Será que esse é o propósito de Jesus para a nossa vida? Será que é isso que o texto nos ensina? E às vezes nós queremos racionalizar essa situação, dizendo assim, mas o que aconteceu foi tão pequeno, é tão bobinho, só coisas grandes devem ser resolvidas assim, Wagner. Não se preocupe com isso. Isso aqui é bobagem, é bobeira, é coisa pouca. Mas não é isso que a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo, se você pecou contra o seu irmão, olha só o que diz o texto. Ele diz assim, quando você for trazer a sua oferta para o altar, você se lembrar que tem alguma coisa, que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali e vai se reconciliar com ele. Então, se você fez algo, você tem que ir lá e reconciliar-se. Pedir misericórdia, pedir perdão e reconciliar-se. Agora, por outro lado, Mateus 18, ele reverte a cena, mostrando que se foi o outro que pecou contra você, com base no que nós vimos anteriormente, se você olhar lá no dia 23 do nosso devocional, que as Escrituras elas nos ensinam a ignorar as pequenas ofensas, nós podemos presumir que o pecado aqui é alguma coisa séria, é algo com que a pessoa não lidou. Então, o conselho para tratar o pecado tem o mesmo objetivo de Mateus capítulo 5, aqui no capítulo 18, a reconciliação. Então, o que tem que fazer? Se o teu irmão tem alguma coisa com você e é sabido e você está ferido com ele, você deve ir a ele, orar ao Senhor, ir até ele. E segundo o texto, você e ele, você deve ali, em amor, conversar com esse irmão. Então, o que estas duas passagens bíblicas têm a ver com a nossa ira? É muito simples. Se você está irado com alguém, ou se a sua ira, na sua ira você ofendeu alguém, então você precisa dar o primeiro passo para a reconciliação. Nós precisamos dar esse passo, nós precisamos abrir mão dos nossos direitos, nós precisamos abrir mão da nossa razão pela paz em Cristo com os nossos irmãos. E ir ali e abrir o coração. O reverendo Vadislau Gomes disse que nós devemos, numa reconciliação, abrir o coração, não o intestino. Não é para reviver o pecado, mas é para ali ter reconciliação, confissão de pecado, o amor de Deus sendo manifestado na nossa vida e o relacionamento sendo restaurado, restabelecido. E aí eu fico pensando, quais são as situações, as questões que interpõem no seu caminho de iniciativa para uma reconciliação? Quais são os seus medos, quais são os seus temores que estão impedindo você de fazer isso? Que racionalizações você está usando para escapar de uma conversa difícil? Porque às vezes nós fazemos isso. Então, pense muito bem, ore por isso e procure a pessoa com quem você tem dificuldades. Seja você tendo ofendido ela ou ela ofendido a você. Que o Senhor nos dê graça para não deixarmos com que estas situações tomem conta do nosso coração. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.